Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Eu vou ler na versão Almeida século 21, e está assim na minha versão. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Versículo 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4, Jesus lhes respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia entre 80 e 120 litros. Versículo 7. Lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles a encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa, e eles assim o fizeram. Versículo 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Versículo 11. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Versículo 12. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Meus irmãos, eu estive recentemente fazendo uma série de conferências numa igreja em Minas Gerais. Nunca havia pregado em Minas, em Mar da Espanha. E trouxe de lá um abraço para o seu Mateus de Parentes. A gente vai para Minas Gerais, Mar de Espanha, e encontra pessoas conhecidas de outras, né? E lá eles estavam trabalhando com o Evangelho de João. E como era uma série de conferências, eles me pediram que continuasse pregando no Evangelho de João. Então lá eu fiz uma exposição de alguns textos. Esse aqui está bem vivo na minha mente, mas lá eu dei uma conotação que eles me pediram, e aqui eu quero, nessa noite, dividir com os irmãos esse texto da Palavra de Deus. Como disse o Léo, né, a palavra para aquecer nossos corações e trazer esperança. Nós estamos vivendo um momento assim muito estranho, né, irmãos? Eu vi outro dia uma pessoa usar uma palavra para os tempos de hoje, chamando de distopia. O que é uma distopia? É o contrário de utopia, né? Utopia é um lugar de sonhos maravilhosos, e você sonha com aquele lugar. E a distopia é o contrário, é um lugar horrível, a gente fica meio perdido, sem saber onde está. Eu vou ser honesto para os irmãos, no início da pandemia, eu ainda lembro que tinha aquele negócio de CPF, mas como eu sou pastor, eu podia sair todo dia, só não entrava no supermercado. Mas eu ia caminhar e as ruas estavam desertas. Parecia um filme de ficção científica. Eu me senti dentro de um filme assim. Veio, passou tudo, e hoje não passou ainda. Nós estamos vivendo um momento assim, que nós estamos tentando entender o tempo que nós vivemos, e a igreja precisa entender o seu contexto, qual é o papel dela nesse processo todo que está ocorrendo. Eu tenho conversado muito com o Léo sobre isso, né, Léo? A gente tem conversado muito, e o Léo, eu vejo ele cada dia aqui tentando ensinar aos irmãos uma doutrina correta. Isso é muito importante, porque nós temos que ficar atentos, irmãos. Há muitas teologias que surgiram e que elas estão ganhando cada vez mais corpo. Há algum tempo atrás, a gente, se ouvisse falar de teísmo aberto, achava que isso não ia adiante. Hoje, não vou explicar agora, que nem Léo, não vou explicar o que é teísmo aberto, mas é uma teologia que tira a soberania de Deus. Ou seja, o futuro está aberto e Deus está aberto a sugestões.
Mas hoje as pessoas apontaram que a maior ameaça à igreja hoje é a hipergraça. Que algum tempo atrás nós achávamos que ela não ia adiante, mas hoje ela ganhou muito vigor como a teologia do coach. E a hipergraça hoje é impressionante a quantidade de pessoas que aderiram à hipergraça. Hipergraça, ela trabalha com a questão do universalismo, que o Léo outro dia aqui mencionou, não é isso? Todos no final serão salvos. Deus é amor e Deus não vai levar ninguém para o inferno. E é impressionante que hoje essa hipergraça caiu na boca de vários pastores consagrados que até então davam somente sinais. Enfim, a igreja ela está dentro de um contexto assim de uma distopia e nós estamos tentando a cada momento ver qual é o nosso papel. Queridos, eu quero trazer esse texto aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. E eu quero deixar aqui algumas coisas importantes nesse texto, antes de eu começar a expor esse texto, que deve ficar claro nesse texto aqui para nós, irmãos. Todo texto tem uma chave. Todo texto que a gente lê, a gente procura um versículo que seja básico. E eu creio que o versículo básico desse texto aqui, que nós temos, é o versículo 11. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Eu vejo várias interpretações nesse texto, muitas interpretações nesse texto. E qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento da reforma protestante vai condenar a alegoria. E o que eu mais vejo nesse texto são alegorias. Por exemplo, eu vou explicar. Uma pessoa pregou sobre as 6 talhas. Então, cada talha significa uma coisa. Qual outra alegoria? Que aqui a alegoria é a igreja e Cristo. O vinho significa uma coisa, a noiva significa outra, o noivo significa uma... Isso é alegoria. O objetivo nosso do texto é encontrar realmente o que o texto realmente está dizendo para nós. Qual é a verdade do autor aqui? E veja, o texto é tão grande, o texto é tão lindo, tão bonito, que eu posso levar os meus olhos para vários lugares. E eu vejo várias pregações que não são equivocadas, que as pessoas usam, mas o grande objetivo desse texto aqui é nós voltarmos, entendermos o que João está dizendo aqui. João está, diferente dos outros evangelhos, ele tem um objetivo de sinalizar realmente o Jesus como o Messias. E a palavra que aparece aqui, ela é muito interessante, ela é diferente do milagre que você vê em Mateus, Marcos. A palavra lá é dinamis, ou é dínamos, de poder. E a palavra aqui, eu sempre consulto o grego, um conselho do pastor Luiz Roberto dos Santos, que foi meu professor de grego, Roque, vai sempre lá e consulte. E eu aprendi, foi assim que eu fui aprendendo a lidar com a língua. Eu não sou linguista. E João coloca a palavra Simeão aqui. E Simeão é um sinal. O que é um sinal? O sinal aponta para algum lugar. Aponta para um determinado espaço de tempo, aponta para alguém. Quando você para no sinal, vamos supor, sinal vermelho, pare. Sinal verde, vai. Ele aponta para algum lugar. E aqui esse objetivo do sinal é apontar para Jesus. Então, nós não podemos tirar o foco da pessoa de Jesus. É isso que João está querendo dizer aqui no texto. Então, guardando as devidas proporções, veja só, por exemplo, a gente vai aqui ver o versículo 4, por exemplo, versículo 3 e 4. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Vejam, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Aqui acabam as comparações. Aqui, Maria não é intercessora. Maria não é corredentora. Jesus não ouve a mãe. Aqui a chama de Maria, porque é o início da sua messianidade. É o início que ele está começando o seu ministério. Então, não é um termo desrespeitoso, mas no meu modo de entender aqui, é que aqui é Maria, uma mulher linda, maravilhosa, que nós admiramos, mas para por aqui.
Jesus coloca esse parâmetro aqui, é muito importante. Outra coisa que eu acho também que a gente deve fazer uma observação é com respeito dessas talhas aqui. Realmente, na minha versão, ela está talhas de pedra. Talvez na dos irmãos estejam jarros. Não, é talhas de pedra mesmo. Eu explico por quê. Os judeus faziam purificações. E hoje muitas talhas dessa foram encontradas. E é muito comum na entrada de uma casa haver uma talha. Os judeus praticam o que eles chamam de nevilar. O que é nevilar? É uma forma de purificação. O judeu acreditava, suas crenças, era que se ele tocasse, por exemplo, num gentio, e não purificasse as suas mãos, quando ele ia comer um alimento, ele se contaminava. Se ele se contaminasse, ele não podia participar absolutamente de nenhuma festividade, de nenhuma comemoração. Se ele tocasse em alguma coisa, num morto, qualquer outra coisa, ele se contaminava. Então é muito comum ele fazer as purificações. Por que é importante também? Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque ali havia 6 talhas. Por que 6 talhas? Porque era um casamento, e 6 talhas cabiam aí mais ou menos aqui, que a gente chama de metreta. Cada metreta tem mais ou menos 40 litros, então ele está dando aqui 120 litros. Então, cada talha dessa tinha cerca de 120 litros d'água. Então, para você colocar em frente à tua casa 6 talhas, é porque havia bastante convidados. E não é como a gente pensa, o nevilar, não é que eles enfiam a mão lá dentro. Por isso aqui tem serventes. Eles pegam a água, colocam na mão, e a pessoa já está pura para participar. E mesmo isso é feito diariamente. Então, ali tem essas 6 talhas ali, são 6 talhas de pedra. Por que de pedra? Porque eles acreditavam que a pedra era pura. E a água, ao colocar na pedra, ela estava limpa. Então, hoje, só um detalhe interessante. Então, ele pegava e se purificava. Outra observação, irmãs, é que um casamento aqui, ele pode durar um dia, ele pode durar 6 dias, ele pode durar 7 dias. Isso é porque, no período em que Maria pergunta para Jesus, e Jesus diz, a minha hora ainda não chegou. Pode acontecer alguma coisa que esse casamento, ele tem uma continuidade. Por quê? O casamento era feito um pacto de famílias. E o casamento, ele ia se desenvolvendo, até chegar no meio da festa, aonde aquelas pessoas, sim, iriam finalmente se casar. Então, é possível que Jesus tenha saído da festa e tenha voltado à festa. Tá? Mas esse termo aqui, a minha hora ainda não chegou, também é importante entendermos que também fala sobre a sua messianidade, tá bom? Então, nós temos aqui todos esses elementos aqui que estão aqui no texto. E como eu falei, a importância nossa aqui nesta noite é olhar realmente, vejam bem, irmãos, não para o casamento, não para o vinho, não para o milagre, não para o sinal, mas o sinal tem um objetivo, de nós olharmos para o lugar correto. Eu não sou, existem 2 correntes, o cessacionismo e o continuismo. O continuismo acredita, tá bom, que os mesmos milagres que foram feitos lá naquele tempo pode ser feito hoje. Hoje ainda uma pessoa pode orar e o vinho, a água pode se transformar em vinho. O cessacionista acha que não. Para ele o que foi feito lá. Tá bom? Tem um meio termo, que você diz o seguinte, eu não sou nem cessacionista nem continuista. Eu acredito que Deus pode fazer a hora que Ele quiser fazer. Mas Deus tem um objetivo naquilo que Ele vai fazer. Nós cantamos, se Ele fizer é Deus, se não fizer, também Ele é Deus. Mas eu sei que depois o Pietro vai editar essa mensagem, né, Pietro? Qual é o tema dela? Eu dei um tema aqui, um convidado muito especial, porque aqui Jesus foi convidado. Veja o que diz aqui o versículo 2, Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. E o que nós vamos tentar pegar aqui nesse lugar, irmãos, nessa festa, nesse momento que acontece aqui, é entender uma coisa importante, queridos. Não há acasos.
Quando você pega a palavra de Deus, tudo está aqui porque tem que estar. Toda essa ordem que João escreveu aqui, o que aconteceu aqui, aconteceu com objetivo e com propósito. E nós vamos ver isso aqui. Eu quero tirar daqui algumas ideias aqui. A primeira coisa, irmãos, que a gente vê aqui, é que muitas das vezes nós programamos a vida, programamos tudo, e de repente, no meio da nossa caminhada, no meio da jornada, os nossos recursos, irmãos, os nossos recursos humanos, eles acabam. Então, você veja aqui o que acontece aqui no versículo 2, no versículo 3, Maria vem e fala para Jesus, acabou o vinho acabou. E você já deve ter visto muitas interpretações. Eu creio que, lendo um pouquinho da cultura judaica, você vai entender que o vinho na cultura judaica era sinal de vida. É muito comum o judeu pegar um pouquinho de vinho com o outro e falar lechim, ou lecham, ou seja, vida. Então, naquele período também, o vinho você não tinha muita alternativa. Era vinho ou era vinho com água. Lembra que Paulo recomenda a Timóteo que tome um pouco de vinho com água por causa do estômago? Porque a água era ruim. E a água dava problema, então era comum misturar o vinho com a água. Mas o vinho aqui, ele era muito importante. Por isso você tem aqui, essa festa aqui, o vinho vem todo dia, porque ele simboliza a vida. Ele simboliza a vida. E aqui demonstra uma coisa muito interessante, que é uma festa de casamento, Jesus é convidado, e Maria tem uma certa intimidade aqui. Possivelmente essa família era conhecida. E aqui, nesse momento, acontece esse elemento, acaba o vinho. Isso aqui, havia um risco de que a festa também parasse no meio, ou de que o casamento fosse até desfeito, porque seria um mau sinal. É por isso que Maria vai até Jesus e fala para ele, acabou o vinho. Isso realmente às vezes acontece na minha vida, na sua vida. Quantas das vezes nós temos que lidar com algo que vai nos atingir no meio. E esse casamento aqui ameaçava parar. O que acontece então? Jesus vai e ele vai interferir nesse momento. Por quê? Ele pode fazê-lo. Então, no versículo 2, ela vai até ele, fala para ele, ele está convidado. Aí ele diz no versículo 4 que não chegou a hora dele. Vem o versículo 5, então a sua mãe disse aos atendentes, fazei tudo o que ele vos disser. Aí Jesus vai praticar uma ação ali. Observe, versículo 6. Perto dali havia 6 talhas de pedra, unidas para a purificação dos judeus. E Jesus pega então aquelas 6 talhas, pede aos serventes e fala, encham elas até em cima. E Jesus vai então, nesse momento, fazer o seu sinal. Ele vai, nesse momento, interferir no meio dessa festa. Mas algo que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é para o versículo 4, a parte final. A minha hora ainda não chegou. Sempre há uma hora certa de Deus agir. Deus nunca está atrasado. Jesus tinha um cronograma para cumprir. E certamente não dá para saber quantos dias levou no meio da festa para que ele interferisse. Mas Deus tem a sua hora certa de agir. E Deus vai agir no momento certo. E no momento certo, Ele vai mostrar aqui, irmãos, para mim e para você, elementos da sua divindade. O que Ele faz aqui, então? Observe. Ele ordenou encher as águas até em cima, eles encheram completamente, e disse, tirai agora e levai ao responsável da festa. Veja só, querido, a interferência de Jesus é diferente aqui. Não há nenhuma palavra, ele não usa absolutamente nenhum gesto, ele não fala, simplesmente ele manda encher as talhas, e manda que os serventes vão lá, peguem a água e levem para um especialista. E o especialista vai provar aquele líquido que ele leva para eles. E ele vai chegar a uma conclusão interessante no versículo 9. Observe, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem soubesse os atendentes que haviam tirado a água, ele chama o noivo. Ele chama o noivo, e aqui há uma lógica diferente, está no versículo 10.
Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o melhor. Mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Olha aqui, queridos, uma coisa importante, muito importante. Esse milagre, esse sinal de Jesus é feito de uma forma tranquila, não é feito de forma sensacionalista. Por que é um sinal da sua divindade? Porque só Deus pode transformar a matéria. Só Deus pode mudar os elementos. É um sinal claro de que Jesus Cristo é Deus. É um sinal claro de que Ele é o Messias. É um sinal claro de que Cristo não somente pode intervir num casamento, mas que Ele pode intervir na história. Como assim Ele intervém aqui? Ele intervém na história porque Ele é Deus. Ele intervém na história, Ele muda os elementos, Ele transforma aquilo que não é naquilo que é diferentemente. Ele pega uma matéria e muda aquela matéria, que é um sonho do ser humano, de pegar algo e mudar. E a gente confunde criar, né, que o homem cria. O homem nunca cria, o homem inventa e transforma. A única forma do homem criar é ter uma matéria para transformar, mas criar é tirar algo do nada, e só Deus faz, só Jesus faz. Ele pega o vinho, que é uma água, e Ele vai e transforma ela numa outra matéria. É o sinal de sua divindade. Ele é Deus. A história, meus irmãos, isso é importante, porque, veja, é uma história de fracasso, é uma história de um casamento, é uma história que iria desembocar talvez em algo que não fosse bom, mas Deus entra na história, Ele entra na história e modifica. Por que isso é importante? Se nós vivemos num mundo de distopia, nós olhamos em volta de nós e ficamos assustados. Afinal de contas, o mundo está nas mãos de quem? Quem vai tomar o poder? E nós temos aí eleições, nós temos aí vendo ameaças, discussões, e quando nós vemos Jesus Cristo interferindo nessa festa, interferindo na história dessa festa, isso nos vem à mente de que a história não está nas mãos de ninguém, ela está nas mãos de Deus. Ele tem o poder de mudar a história não está nas mãos do Xi Jinping da China, não está na mão dos Estados Unidos, a história não está nas mãos de ninguém, a história está nas mãos de Deus. Eu lembro Isaías capítulo 6, quando o rei Uzias morre, o que ele faz? Eu vou até o templo, e quando Isaías vai no templo, ele repara que Deus está assentado num alto e sublime trono. Israel ficou sem rei, mas Deus estava no trono. O que significa isso? Não há pânico no céu. Irmãos, eu recebo muitas mensagens no meu celular. Eu acho que nesses últimos tempos, a escatologia é um elemento que todos tentam entender. E eu nunca vi tanto equívoco. Eu recebo toda semana no meu celular pessoas me perguntando sobre o final do mundo. E eu digo, calma, está nas mãos de Deus, Ele é Senhor, a história está nas mãos dEle. E Ele vai levar ela a seu contexto final. O que nós estamos vendo aqui é Jesus Cristo interferindo na história. E Ele interfere na história mudando o elemento e mudando aqui a festa. E faz uma coisa maravilhosa. O que Ele faz aqui, queridos? Isso aqui é muito importante. Observe. Ele vai, nós vamos para o versículo 10 e diz que quando aquele especialista provou o vinho, o que você fazia numa festa? Você bota um vinho bom no início, depois que as pessoas já beberam, elas perdem um pouco do paladar, e aí você bota o melhor. Mas quando ele prova o vinho, se bem que ele não sabia de onde veio, ele prova. Agora, observem bem uma coisa aqui, fica bem aqui para você. Se você vê aquela série The Chosen, né? The Chosen, estou certo? The Chosen, né? O Escolhido, não é isso? Hã? Qual é a tradução? É o Escolhido. É Escolhido. E naquela série é interessante que você vai ver esse milagre lá, só que o especialista aqui, que surgiu aqui, ele pega a taça e fala, olha aqui, pessoal, olha aqui, olha esse
como é maravilhoso, foi feito um milagre aqui, uma coisa. Isso não está no texto. Pelo contrário, o texto faz questão de dizer para nós que ele prova, os serventes são testemunha, todos servem primeiro o vinho bom, quando os convidados já beberam bastante, serve o melhor, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Ou seja, isso foge à lógica, cara. Isso foge completamente toda a lógica, porque você tem uma festa que acaba. Aí o que eu falei? A gente está olhando para Jesus, eu falei que nada aqui está em acaso. Por que não está em acaso, irmãos? Há um livro do Billy Graham muito interessante, chamado O Melhor Está Por Vir. E o que Jesus faz aqui é maravilhoso. O que Jesus faz nessa festa aqui, o que nós podemos tirar daqui, é que ele diz que o melhor virá no final. O melhor aqui veio no final. Por que eu estou dizendo isso? Vivendo nessa distopia, nós olhamos para nossas vidas e pensamos, onde é que eu fico nesse contexto? E a gente fica com medo. Mas Jesus vem aqui nesse texto e diz o seguinte, o melhor ainda está por vir. Ele vem e muda essa festa e fala sobre o final. O final não acaba. O final não acaba mal. O final acaba bem. O final acaba com Jesus transformando algo maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso aqui, querido? Porque essa palavra acabar é uma palavra horrível. Acabou, terminou, acabou o sofrimento. Mas quando a gente fala acabou a esperança, acabou tudo, terminou, Jesus vem e diz, não, não acabou. Paulo diz que enquanto o nosso corpo externo se decompõe, o nosso interior se renova. Não acabou. Irmãos, o final ainda está para vir, o melhor ainda está para vir. E eu fico pensando aqui, nessa semana, né, eu fui falar com Israel sobre o Moacir Canuto, né, poeta. Viveu quantos anos, Israel? Muito difícil, né? Não acabou. Quantos que se foram aqui, irmãos, nós? É isso? Zé Edmar. Cheguei aqui na igreja e senti saudade do Isaías. Tão querido, tão amado. Irmã Marlene. E eu falei, pensei, meu Deus, pastor Ailton, não acabou. Para nós que somos cristãos, irmãos, o final será melhor. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu me lembrei do pastor Rogério. Pastor Rogério era da Igreja Batista Central. E eu recebi uma mensagem de que ele havia falecido, da esposa dele. E com 51 anos de idade, ele não resistiu à Covid. E a palavra que eu recebi foi, acabou. Para a gente, acabou a alegria. Eu falei, não acabou. E o pastor Rogério foi uma pessoa muito especial na minha vida, assim como muitos são especiais. O pastor Rogério, quantos aqui conheciam o pastor Rogério? Levanta a mão aqui, da Igreja Batista Central. Aqui, vários conheciam, não é isso? E o pastor Rogério, não sei se vocês lembram, ele andava pela cidade com como é que é o nome daquele negócio que bota no pescoço? Colete. Andava com colete na cidade, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo pode salvar a sua vida. E ele andava para cima e para baixo com aquilo. E eu me lembrei dele quando surgiu essa frase, porque ele andava para lá. Eu encontrava com o pastor Rogério e várias vezes eu encontrei com ele. E um dia, eu passando ali na rua Francisco Sá, encontrei com ele na subida, virei para ele e falei, pastor Rogério, eu quero lhe parabenizar pelo irmão estar sempre falando de Jesus. Está sempre anunciando Jesus com esse, como é que é o nome? Colete. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Isso é culpa sua. Eu falei, culpa minha? Ele falou, isso é culpa sua. Aí eu falei assim, mas espera aí, onde foi que eu vou levar essa culpa? Houve um período na Igreja Batista Central que eu fui diretor de evangelismo. E teve um domingo, dia 2, que era dia de finados, na segunda-feira,
E o pastor Isaías falou comigo: Roque, tem que ir no cemitério fazer evangelismo. Eu falei: tá bom, vou convocar a igreja. Quer dizer, eu fui lembrar disso há pouco tempo. E aí eu fui lá no templo, o templo estava lotado, eu falei: meus irmãos, amanhã é segunda-feira, eu tenho um folheto aqui onde estão os mortos, lembro do nome do folheto. Eu falei: eu quero convidar os irmãos amanhã para a gente ir no cemitério e fazer evangelismo. Quantos aqui estão dispostos? Ninguém levantou a mão. Ninguém. E eu fiquei tão irritado. Eu não sabia, eu não tinha coragem disso, eu nunca, não tinha falado para a igreja. E eu falei: é muito fácil, irmãos, que beleza, conforto, né? Mas não é assim. Irmãos, a pessoa, se nós não formos pregar o evangelho, não formos até as pessoas, vai ser difícil. Então amanhã é um dia que os irmãos, eu não lembro bem direito o que eu falei, só sei que o pastor Rosério falou o seguinte: eu cheguei em casa e eu chorei, que nem uma criança. E eu falei o seguinte para Deus: que enquanto eu vivesse, eu iria sair na rua anunciando Jesus. E até o dia que ele foi, irmãos, ser internado, ele foi com aquela coisa. Aí tu fica pensando: acabou? Não acabou. O final será melhor ainda. Eu lembro, quando a gente fala de final, irmãos, eu me lembro, talvez aqui alguns vão lembrar, acho que, não sei se vocês lembram, a igreja fazia evangelismo em cima de caminhão. Sabe como é que é? Tinha um caminhão, vamos supor lá do Juco, de outro, eu não sei quem pegou essa fase aqui, e fazia evangelismo. Aí botava banco no caminhão, e tinha culto quarta-feira, tinha não sei aonde. A gente que era moleque, que era garoto, adorava sentar naqueles bancos, tinha tolda, tinha tudo. E a gente fazia até, se Ailton estivesse aqui, ele ia lembrar, a gente ficava em pé para ver quem é que não caía no caminhão. E engraçado, eu lembro de muita coisa dessa data. Quer dizer, eu não lembro quase nada dessa data, mas tem um refrão que nunca saiu da minha cabeça, que eu sei que poucos aqui sabem. Eu não sei por que esse refrão nunca saiu da minha cabeça. Será que você sabe repetir comigo? Como é que era o refrão? Canta, meu povo, se alegra, meu povo. Que a festa se findar na terra, no céu vai continuar. O melhor ainda está por vir, o melhor virá. Irmãos, Dietrich Bonhoeffer, ele conspirou contra o Adolfo Hitler, eu não vou entrar em ética aqui. Na última semana de terminar a Segunda Guerra Mundial, veio uma ordem para executá-lo. E Dietrich Bonhoeffer saiu pelas celas, e quando ele ia chegando no final, ele foi um teólogo alemão. A teologia deve o seu reconhecimento a Dietrich Bonhoeffer, embora que a teologia para a gente não tem nenhum valor hoje, os seminários estão fechando. E foi graças a ele que a teologia ganhou o status de ciência hoje. E quando ele vai chegando no final do corredor, alguém virou para Dietrich Bonhoeffer e falou: acabou, é o fim. E ele virou e disse: para mim é o início da vida eterna. Não acabou. O que Jesus vem aqui nesse texto, irmãos, dizer para mim e para você é que a vida vale a pena. Canta, meu povo, se alegra, meu povo. A festa não acaba. Não acabou. Se terminar na terra, o melhor, irmãos, está por vir, amém? O melhor ainda virá. Eu creio que hoje as pessoas que se foram estão vivendo o melhor. Não é motivo para você pensar na morte, mas pensar na vida, viver com mais tranquilidade, sabendo que o futuro está garantido, que o melhor virá no final. Agora, deixe-me terminar aqui com uma ironia. Você sabe qual é a maior ironia desse texto? Sabe qual é a coisa mais irônica desse texto aqui, para eu terminar aqui a minha palavra? É que, veja só, o versículo de número 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram poucos dias. Você sabe qual é a maior ironia desse texto? É que Jesus entra numa festa, o sinal aponta para ele é convidado, ele modifica
a matéria, e a grande maioria não percebe, a grande maioria não vê nada. 6 talhas, havia muitas pessoas, mas somente os serventes e esse homem que provou e o noivo viram isso ser modificado. O que ocorre hoje, o que está ocorrendo, que nós corremos o risco muito sério de não olhar para o lugar correto, de Jesus passar por nós e nós não vermos realmente quem Ele é, a pessoa que Ele é. E eu me arrisco a dizer aos irmãos que a igreja hoje sabe muito pouco sobre Jesus, muito pouco sobre Ele. A igreja sabe muito pouco sobre Deus. E é um momento de nós reavaliarmos o nosso conhecimento, ou nós corremos o risco de olhar para o vinho, de olhar para o casamento, de olhar para aquilo que não deve ser olhado e esquecer principalmente o convidado especial da festa. E hoje o que nós mais vemos são as pessoas olhando para o lugar errado, olhando para o sinal errado. Eu não estou dizendo absolutamente que Jesus pode fazer, mas eu estou dizendo que esse cântico vem muito a calhar. Se fizer é Deus, se não fizer é Deus. Isso vem renovar a minha fé, o meu coração, porque esse Jesus que aqui está, querida, é o caminho, verdade e a vida, e é para Ele que nós devemos olhar. Ele é o convidado especial, Ele é o convidado máximo. E a você, meu irmão, que está pela internet, você que está aqui, fique tranquilo, canta, meu povo, se alegra, meu povo, não acabou. Irmãos, o melhor ainda virá. Amém, irmãos? O melhor está por vir, mas vamos cantar a pessoa de Jesus, vamos cantar que Ele é Senhor, vamos colocar Ele no lugar devido, vamos olhar para Ele. Ele tem que ser o centro, a igreja tem que voltar a ser cristocêntrica, e tudo que nós pudermos aprender mais sobre Jesus, queridos, nós vamos fazer para entendermos melhor o que Ele quer de nós, quem Ele realmente é. A igreja precisa centralizar toda a sua vida, toda a sua liturgia, todos os seus trabalhos na pessoa de Jesus. Ele é, querido, o Senhor da igreja, o Senhor de nossas vidas. Ele é o Senhor da glória, né? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela certeza absoluta de que Jesus é o Rei da glória, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos diz que Jesus manifestou a Sua glória de forma tão linda e tão maravilhosa. Senhor, não nos deixe, Deus querido, Deus amado, perdermos de vista o Senhor Jesus. Naquela festa, uma grande multidão tomou um vinho com sabor diferente, mas não experimentou o melhor, Senhor, aquele que modificou o vinho. Milhares e milhares hoje, Senhor, de pessoas vêm até Jesus somente, Senhor, para experimentar o que Ele pode fazer. Mas é muito pouco, Senhor, para a gente ver a glória de Jesus. Eu quero, Senhor, colocar diante de Ti, o Pai querido, a vida desta igreja, o pastor que virá dirigi-la. Eu quero orar por aqueles queridos, Senhor, que ainda estão, Senhor Deus, com seus corações doídos, ó Pai, sem esperança. Mas nessa noite abrimos Tua palavra e o Senhor Jesus vem manifestando a Sua glória e dizendo para eles que não é o fim, que Ele é Senhor do início e do fim. Ele é o princípio e Ele é o fim. E não há fim, Senhor, para quem anda com Jesus. Para quem anda com Jesus, o fim é o início de uma caminhada, sem dor e sem lágrimas. Senhor, que a Tua igreja, Senhor, que aqui está nessa noite, a Tua igreja que está, Senhor Deus, pela internet, aqueles que estão nos ouvindo, que, ó Deus, nós retomemos a nossa caminhada olhando para Jesus, olhando para Ele que é o nosso Redentor e Salvador, olhando para Ele, Senhor, que é o Senhor da vida. E hoje, Senhor, que as nossas forças sejam renovadas de esperança, que nós podemos cantar, Senhor,
Nós podemos cantar que a morte não tem domínio sobre nós. Nós podemos cantar, ó morte, onde está o teu aguilhão. Nós podemos cantar porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele entrou pelos portais eternos e nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Podermos aqui, ó Deus, juntos, ó Deus, sermos abençoados pela palavra de Jesus. Abençoe a todos, nos leva para os nossos lares e abençoe os nossos queridos que estão em casa. Assim, Senhor, nós nos despedimos orando em nome de Jesus. Amém.